Seja bem-vindo ao Empreenda-se. O meu nome é Felipe de Oliveira e hoje nós vamos dar continuidade. O vídeo de hoje vai falar sobre a característica de um empreendedor de sucesso, organização. O primeiro vídeo foi sobre motivação. Se você ainda não assistiu, recomendo que assista. O vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre por que é importante ser organizado e como conseguir isso. A organização, para quem é empreendedor, para quem faz gestão, é fundamental. Se formos no significado da palavra, organização significa basicamente colocar em ordem, arrumar, estruturar. E é isso que um empreendedor precisa fazer. Ele precisa estruturar tanto sua vida pessoal como as suas atividades relacionadas ao que ele está empreendendo, de forma que ela atinja os seus objetivos. Então vamos falar um pouco sobre essa característica, essa habilidade importantíssima para um empreendedor de sucesso. Para que você consiga desenvolver essa habilidade, você precisa primeiro enxergar o porquê ela é importante. Você precisa provar para si mesmo que ela é realmente fundamental. Vamos ver algumas coisas às quais essa habilidade ajuda. A primeira dessas coisas é a otimização do tempo. Para uma pessoa ser bem produtiva, ela precisa otimizar bem o seu tempo. O empreendedor, principalmente no início de negócios, às vezes sozinho, cuidando de inúmeras tarefas, se ele não conseguir otimizar bem o tempo dele, ele não vai conseguir concluir tudo o que ele precisa fazer. Porque é muita coisa. Além disso, você fazendo essa otimização do tempo, você elimina algumas possíveis distrações. A distração que vai atrapalhar a sua produtividade vai ser menor, vai ser cada vez menor se você for uma pessoa organizada. Quando você está empreendendo, você precisa saber exatamente o que você está fazendo. Por exemplo, imagine que você está cuidando da parte financeira do seu negócio, fazendo o fechamento do mês. Imagina que você faça isso de forma totalmente desorganizada. Será que você vai entender bem, com clareza, e saber exatamente o que está acontecendo com o financeiro da sua empresa? Provavelmente não. Então, a organização vai te ajudar a ter clareza e controle de tudo o que você faz e também de tudo que outras pessoas fazem para você. Quando uma pessoa ela é bem organizada, ela consegue trabalhar também de forma mais criativa. Por quê? Tudo que é bagunçado fica mais difícil. Tudo que é desarrumado, desarranjado, a pessoa tem que trabalhar a mais, se esforçar mais, trabalhar mais sua mente para conseguir organizar aquilo. Ela não tem tempo, por assim dizer, mental, para ser criativa, para encontrar soluções criativas, para resolver diversos problemas. Então, a pessoa que tem essa habilidade, que é uma pessoa organizada, ela vai conseguir ser muito mais criativa de uma pessoa que não é organizada. Isso é fundamental para o empreendedor. Tanto é que no próximo episódio, o que nós vamos falar é sobre criatividade. Vamos ver como que o empreendedor pode desenvolver essa habilidade também. Um dos pontos já estamos dizendo aqui, a pessoa precisa ser organizada. Isso vai fazer com que você tenha uma automatização de várias coisas que você faz, tornando tudo mais fácil, mais rápido. Eu, por exemplo, um exemplo bobo, mas que é assim, quando eu fecho uma porta eu já tenho o costume de trancar e colocar a chave num determinado lugar. Isso é uma automatização. Eu nem lembro que eu fiz aquilo e muitas pessoas são assim. Então essa rotina vai fazer com que as coisas ocorram mais rápido, com mais fluidez e também às vezes você nem vai ter que ficar pensando muito para fazer aquilo. Então isso vai ajudar na otimização do tempo e até mesmo padronização de alguns processos, de algumas coisas que você faz ou que você precisa fazer talvez todo dia ou toda semana. O empreendedor organizado vai conseguir atingir seus objetivos de maneira estruturada. Isso vai fazer com que a rastreabilidade de processos ou mesmo entender o porquê que deu certo ou porquê que tal coisa deu errado seja muito mais fácil. Vai fazer com que a evolução ou com que o objetivo que ele ainda pretende alcançar, que talvez não foi conquistado, ele consiga entender o problema e resolver de forma muito mais rápida e muito mais fácil. A pessoa organizada, ela vai criar metas para atingir os objetivos. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar. Como conseguir ser uma pessoa organizada? Primeira coisa, você vai precisar criar alguns objetivos. Mas como conseguir ser organizado? Primeiro de tudo, você vai precisar tirar tempo do seu planejamento. Para você fazer uma atividade, seja ela qual for,
você precisa planejar ela antes. E isso é o principal motivo das pessoas não serem organizadas. Elas não tiram esse tempo para planejar. Você que é empreendedor precisa entender que o tempo de planejamento é importantíssimo. E eu não falo tempo de planejamento no início de um projeto ou tempo de planejamento, aquele planejamento business plan, não é nada disso. É o tempo de planejamento para uma tarefa, para 2 tarefas, para o dia. Então você precisa tirar esse tempo para planejar. Como que você vai fazer isso? Como que você vai fazer esse planejamento? Você vai ter as tarefas relacionadas àquele seu objetivo. Você pode separar elas, sim, por tarefas mais importantes ou tarefas que eu preciso fazer primeiro para que depois seja possível fazer outras. Mas também leve em consideração outros pontos que vão te ajudar a ser mais organizado ainda, que as pessoas normalmente não levam. Tempo de execução das atividades, tempo de folga, tempo de segurança, talvez uma margem de segurança, o retorno de cada tarefa dentro daquele objetivo. Ou seja, qual o custo-benefício de fazer isso agora ou fazer isso depois? Será que o benefício vai ser maior se eu fizer agora do que se eu fizer uma outra atividade com um benefício menor? Leve tudo isso em consideração e planeje o seu dia de forma bem pensada. Então, por isso que você precisa tirar tempo para planejar. Se você não tirar esse tempo, provavelmente as coisas não vão dar certo. Vai aparecer um imprevisto e você não vai estar preparado para aquilo. Então, lembre-se, tempo de planejamento é fundamental. E inclua isso que eu comentei agora, o imprevisto. Você não sabe se vai ter tempo para tudo, então deixa tudo justo. Deixe sempre uma folga, um imprevisto que pode acontecer dentro de cada tarefa. Para que você pegue esse hábito e consiga se tornar uma pessoa cada vez mais organizada, crie pequenas rotinas pessoais primeiro. Talvez você quer iniciar um projeto, quer empreender, quer estruturar um negócio. Não precisa fazer isso logo de cara com o seu negócio. Primeiro você precisa aprender a fazer esse planejamento e segundo, você precisa ver o resultado daquilo. Sentir que a sua organização, o seu planejamento foi muito útil. E talvez economizou tempo para você, talvez tenha economizado dinheiro. Então crie essas pequenas rotinas pessoais, por exemplo, a rotina de quando acordar, o que fazer. Crie essa rotina e veja os benefícios dela primeiro. Você vai aprender aos poucos a se tornar uma pessoa cada vez mais organizada. Eu mesmo estou tentando. Não é fácil, né, ser organizado, mas a gente tem que aprender a ser organizado cada vez mais. E eu tenho visto cada vez mais os benefícios disso. Como eu tinha comentado, essa habilidade de organização vai servir para que você também crie objetivos. Mas para que você atinja o objetivo, você precisa de uma meta. Ou seja, a forma como você vai fazer as coisas, né? Pequenas metas para atingir o objetivo final. Seja um objetivo de médio ou de longo prazo. Então crie seus objetivos e veja como conseguir fazer com que eles sejam cumpridos, se eles sejam atingidos. Depois que você conseguir atingir uma meta, conseguir organizar alguma coisa e ver o resultado disso, preste bastante atenção. Você conseguiu ser uma pessoa organizada em determinado ponto. Aplique isso para outras áreas, aplique isso de formas diferentes. Essa habilidade, você já não nasce com ela, você precisa aprender. Então, aprenda a ser mais organizado dessa forma. Comece devagar, comece com pouco e vai melhorando. E não esqueça as dicas que eu comentei aqui com relação a esse planejamento. Ele é muito importante. A pessoa organizada é uma pessoa que sabe se planejar e cumprir com o seu planejamento. Então, não adianta você planejar também e não fazer. Então você tem que se cobrar, por assim dizer. Você tem que ser uma pessoa já motivada e cobrar a si mesmo para que aquilo funcione do jeito que você planejou. Quando você estiver fazendo esses pequenos planos e fazendo com que as coisas ocorram de uma forma mais organizada, você já está sendo uma pessoa organizada. Falta só agora você fazer disso um hábito. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Compartilhe esse vídeo, compartilhe com outras pessoas que talvez possam se beneficiar do que foi comentado aqui.
Muito obrigado e até o próximo vídeo.